Olá meninos, olá meninas do 9º ano da Escola Alternativa. Vamos dar início à nossa primeira videoaula. Eu sou o professor Elton Woodson. Nós vamos dar início ao assunto que diz respeito ao período que a história consagrou como Entre Guerras, que é um período de 11 anos, que vai do final da Primeira Guerra Mundial em 1918 e vai até o início da Segunda Guerra Mundial, desculpe-me, que ocorre no ano de 1939. Dentro desse período, meninos e meninas, dentro desse período de 11 anos, ocorrem muitas transformações na Europa, transformações políticas, econômicas e sociais. Dentro desse período que nós vamos começar agora, vai surgir fatores políticos, fatos políticos, como o surgimento do nazifascismo. Nazismo, muitos de vocês já ouviram falar, foi o regime totalitário que surge na Alemanha de Adolf Hitler. E o fascismo, por sua vez, diga-se de passagem, surge primeiro que o nazismo, na década de 1820, como nós vamos verificar tudo agora nessa nossa videoaula, surge na Itália com Benito Mussolini. Estes dois regimes são, juntamente com o regime socialista de Stalin, que nós já vimos em nossa aula, caracterizam os regimes totalitaristas do século XX, certo? Então, continuando a nossa aula, o totalitarismo, ele tem uma característica, aliás, ele tem algumas características, que a gente pode sintetizar nessa passagem aí do livro A Era dos Extremos, o Breve Século XX, ou melhor, A Era dos Extremos, o Breve Século XX, que é do historiador Erich Hobsbawm. Então, o Erich Hobsbawm, ele sintetiza o totalitarismo da seguinte forma, que é um regime político em que o Estado ele é mais importante que o indivíduo, que o cidadão. Em nome dos interesses do Estado, os governantes passam a controlar de forma absoluta os diversos setores da sociedade, intervindo nos meios de comunicação, nos órgãos de segurança, nos sindicatos, etc. Esse tipo de atuação leva ao fim da democracia liberal e da liberdade de expressão. Então, alguns fatores levaram para o surgimento dos regimes totalitários. Nos anos de 1920, na Itália, logo depois da Primeira Guerra Mundial, a Itália ela vai sair bastante inconformada da Primeira Guerra Mundial. E essa inconformidade vai levar para aquele país o surgimento do totalitarismo, como eu vou já explicar, e diga-se de passagem, o fascismo italiano é a nossa primeira aula de hoje, seguindo essas características que eu estou expondo agora, que eu vou expor, deixar bem claro, esclarecido para vocês sobre o totalitarismo. Só dando esclarecimento que eu não fiz lá no começo. Então, primeiramente, nós vamos ver o fascismo surgindo na Itália e depois o nazismo, que é a nossa próxima aula, certo? E seguindo, nos anos 30, vem a Grande Depressão, que vai assolar a Alemanha em uma grande crise. Fator esse que vai fazer surgir, que vai fomentar o nazismo com Adolf Hitler. Dentro de toda essa transformação, de todo esse processo de transformações, existe também o antagonismo entre a burguesia e o socialismo, que já vem de séculos. Isso aqui vai ser aguçado agora, principalmente com o temor da burguesia com a ascensão do socialismo no assunto que nós já vimos, inclusive vocês fizeram um trabalho, que foi o surgimento do socialismo no ano de 1917 na Rússia, ou seja, a Revolução Russa de 1917. As principais características do
do totalitarismo são estas nove que nós podemos observar aí no slide e que eu vou tentar explicar para vocês uma por uma. O nacionalismo, o totalitarismo, ele vem carregado de uma ideologia chamada nacionalismo. O nacionalismo, para os totalitaristas, significa colocar a nação não acima de tudo, porque o que está acima de tudo é o ditador, é a ditadura imposta ali. Então, eles vão colocar o nacionalismo como uma ideologia a ser seguida. E dentro dos dois assuntos que são as nossas próximas aulas, tanto o fascismo italiano e o nazismo alemão, em relação ao nazismo, o nacionalismo vai ser mais exaltado naquele país, tanto que naquele país o nacionalismo ele vai trazer uma outra característica. O nazismo ele vai fomentar, ele vai deixar de forma clara uma característica que é próprio do nacionalismo, que é o que? O expansionismo. Esse expansionismo eu vou aprofundar na nossa aula de nazismo e no que vai acarretar, que é o início da Segunda Guerra Mundial. Além dessa característica do nacionalismo, nós precisamos entender o antiliberalismo dos regimes totalitários. No caso, os dois que nos interessam nesse momento, que é o fascismo e o nazismo. Por que antiliberalismo? Então, vamos logo fazer uma análise em relação a estes dois pontos, o ponto 2 e o ponto 3. Talvez o aluno, a aluna, me pergunte, se vocês tivessem a oportunidade, como nós temos, de estarmos aqui em sala de aula, talvez o aluno ou a aluna mais atenta, observando isso, logo me perguntaria, Elton, peraí, eu não entendi. Como assim o regime totalitário, como assim Adolf Hitler, como que Benito Mussolini, eles são, ao mesmo tempo, antiliberais e antissocialistas? Tu ensina pra gente, Elton, que o liberalismo, ele é uma doutrina muito mais próxima da burguesia. Mas a burguesia não apoiou o fascismo? Apoiou. Eles não eram contra o socialismo? Muito contra o socialismo. Então, como é que eles são contra também o liberalismo? Muito simples de entender. O liberalismo, ele prega a não intervenção do Estado na economia. Para o liberalismo, e agora nos tempos que nós estamos vivendo, com uma outra roupagem, o neoliberalismo, mas nós não vamos tratar de neoliberalismo ainda. Ele prega pouquíssima intervenção do Estado na economia. Eles acreditam que o Estado precisa apenas gerir certas necessidades que a burguesia, que o liberalismo, que a iniciativa privada venha a ter, e aí sim o Estado entra com esses subsídios e se limita a isso, mas ele não interfere na economia. Quem deixa fluir a economia é a própria iniciativa privada, ou seja, a burguesia. Consequentemente, vocês têm de ter um entendimento que o Estado totalitário, ele intervém direto na economia. Ele é uma forma, sim, ele é uma roupagem com muitas mudanças, diga-se de passagem, daquele absolutismo que nós estudamos, já quando vocês estavam ainda lá no 7º, indo para o 8º ano, certo? Então, aqui eles governam de forma absoluta também, e eles intervêm em todas as esferas, tanto que uma das primeiras características que nós mostramos mais lá na frente, com a frase do Eric Hobsbawm, o totalitarismo, ele mexe inclusive na vida privada das pessoas, ele mexe no íntimo das pessoas, então ele vai intervir diretamente também na economia. Então, quem é que prega a não intervenção do Estado na economia? O liberalismo. Consequentemente, eles não vão aceitar essa ideologia e eles vão sim interferir diretamente na economia, muito embora Adolf Hitler e Benito Mussolini vão ter o apoio da burguesia.
Por que eles vão ter o apoio da burguesia? Muito simples de entender também. Vocês têm em mente, vocês sabem muito bem, vocês já têm pleno domínio da Revolução Russa. E a Revolução Russa virou um espectro na Europa. E a expansão da Revolução Russa, dos ideais socialistas, estavam quase que a todo vapor na Europa, e a burguesia era muito temerosa disso. Consequentemente, como eu vou explicar com a ascensão nessa aula ainda de Benito Mussolini, o totalitarista italiano, a burguesia vai dar apoio para Benito Mussolini. Eles preferem perder o apoio à prática da ideologia liberal do que serem submetidos a um regime socialista, como ocorrera agora, a partir de 1917, na União Soviética. Então, é esse entendimento que vocês precisam ter. Por que os regimes totalitários são, ao mesmo tempo, antiliberais e antissocialistas? Uma outra característica dos estados totalitários é o unipartidarismo. Vocês viram lá nas aulas de Revolução Russa que o Stalin, que quando ocorre a Revolução Russa, não tem mais partido. Não tem mais partido, vai ter apenas um partido, o Partido Comunista ali. A mesma coisa vai ser na Itália, vai ser o Partido Fascista, e na Alemanha o Partido Nazista. E eles vão perseguir, expurgar todos os outros partidos, todos os outros desafetos políticos que venham tentar atrapalhar a doutrinação, o poder daquele regime totalitário. Além disso, tem uma outra característica, é a liderança carismática. O líder, ele é um mito, ele precisa ser seguido. E toda essa imagem, como eu vou mostrar aqui ainda nesse slide, a imagem do ditador tem aquela imponência, como eu mostrei e vocês viram de Stalin. Ele é uma figura imponente, ele é respeitadíssimo, e toda a imprensa que vai ser alienada, que vai ser dominada, vai ser voltada para caracterizar, para mostrar os grandes feitos desse líder. Ou seja, então, isso aí é uma das características de quê? Da liderança carismática que ocorre dentro do regime totalitário. E além desse aí, nós vemos o sexto, que é exacerbadamente o militarismo. Eles vão se pautar, eles vão garantir o seu poder, eles vão chegar ao poder, melhor dizendo, e garantir a manutenção desse poder com a força. E o que é essa força? O militarismo. E como esse militarismo vai ser construído, é o que eu vou tentar aprofundar desde já. Benito Mussolini, o fascismo, ele vai surgir já no ano de 1919, logo depois da Primeira Guerra Mundial. Benito Mussolini, ele vai se apropriar das ideias fascistas e vai montar com alguns grupos uma milícia. Essa milícia, que é uma polícia paralela, é uma força paralela do Estado que vai ser montada, vai ser construída por pessoas que aderem à ideia do fascismo. E dentro de toda essa formação militar, com a construção dessa força, eles vão passar a agredir, vão passar a usar da força, assassinatos e outras atrocidades para implantar, ainda na década de 1820, o regime fascista na Itália. E o que é impressionante, eles vão conseguir apoio da imprensa, da população e da burguesia, como eu já falei, explicando para vocês o antiliberalismo e o socialismo. Como que eles vão ganhar a simpatia, o apoio da população e da imprensa? Logo eu vou aprofundar mais esses pontos mais à frente. E lógico que outra grande característica do totalitarismo, peço imensa desculpa por esse toque que acaba de ocorrer no nosso vídeo, peço mil desculpas. Uma outra característica do autoritarismo, do fascismo, é o autoritarismo, a autoridade do
do líder, ok? E também o racismo. Esse racismo ele vai ser mais caracterizado no governo de Adolf Hitler. E o irracionalismo, que é uma das outras grandes características do regime nazi-fascista, do totalitarismo. O fascismo ele vai surgir, primeiramente, o nazifascismo ele vai surgir primeiramente na Itália, como eu já expliquei para vocês. Dentro dessa característica, dentro das características do nazifascismo, eles vão criar algumas frases que vai servir justamente para impressionar e caracterizar o que toda aquela natureza política que se formou da força, a exaltação do Estado, a exaltação do líder. Como a gente pode ver nessa frase aí, criamos o nosso mito. O mito é uma fé, uma paixão. Não é preciso que seja uma realidade. O nosso mito é a nação. Então, olha como vocês podem ver aí, eles exaltando a nação, o povo italiano, a cultura italiana. O nosso mito é a grandeza da nação. Como vocês podem ver aí, eles dão uma exaltada com estas frases em elementos como o Estado, e essa frase aí é de Benito Mussolini. Os fatores que vão fazer surgir o fascismo. Então, agora, nesse momento, a gente entra de vez no fascismo italiano. Então, aquele aluno atento que eu sempre destaco mais aqui agora nessa nossa videoaula, esse aluno atento, ele pode já fazer a pergunta, mas Elton, quais os fatores que levaram ao surgimento de um regime como esse? Como é que uma sociedade consegue seguir um sanguinário? Tudo bem que a gente está vendo de hoje, a gente está vendo de agora para trás, mas como é que as pessoas conseguem seguir uma pessoa que vai fazer maldade, que vai acabar com a democracia? Gente, um dos fatores que vai fazer surgir o totalitarismo é uma natureza, uma situação de crise dentro de um país. E geralmente a história mostra que essas situações de crises faz surgir justamente aquela pessoa que venha a ser um alento para aqueles problemas. Alguém que tenha uma proposta para acabar com aqueles problemas, acabar com a crise, levar o país para novos ares econômicos, levantar a moral, levantar a autoestima do país. Essa pessoa vai ser seguida. E a gente, tanto que sem querer usar de partidarismo, de outras coisas, a gente pode ver isso, inclusive, na política nacional dos últimos anos, certo? Sem aprofundar, só para exemplificar. Dentro de todo esse entendimento, vocês precisam entender que a Itália, onde surge o fascismo, a Itália, ela sai da Primeira Guerra, como eu ensinei para vocês, ela entra com a Alemanha, mas ela trai a Alemanha e passa para o lado dos aliados, vai lutar com os Estados Unidos, com França e com a Inglaterra. Ela trai a Alemanha, como vocês bem sabem. Porém, ela mesmo saindo do lado vitorioso, ela sai bastante insatisfeita da Primeira Guerra Mundial. Vocês sabem perfeitamente que uma guerra ela gera muitos custos, ela corrói os cofres públicos. Além da Itália sair com a sua economia em estardalhaças, além dela ter o problema de algumas mortes, aliás, várias mortes, mas mais ou menos 500 mil mortos e 700 mil feridos, como a gente pode ver aí no terceiro ponto desse slide, a Itália ela sai bastante insatisfeita porque os seus objetivos de angariar, conquistar novos territórios, principalmente no continente africano,
ela não consegue isso, ele não tem esse objetivo alcançado. Então a Itália sai de forma bastante insatisfeita da Primeira Guerra Mundial. Então ela tem pouca compensação territorial, ela tem imensos gastos militares, mais aproximadamente 15 bilhões de gastos, tem o problema das mortes, que são 5 mil mortos e 7 mil feridos, tem uma inflação que depois disso, a inflação ela vai se tornar algo estratosférico, gerando o quê? Desemprego, a recessão naquele país. Então, olha só as condições que a Itália se encontra do período pós-Primeira Guerra Mundial, ou melhor dizendo, dentro do período entre guerras, que é o período que nós estamos estudando. Temos também dentro da Itália o aumento do custo de vida, a queda na produção industrial e contínuas greves, ou seja, os trabalhadores, devido ao fato de ter desemprego, problemas com leis trabalhistas, vai aumentar o quê? A insatisfação dos trabalhadores, consequentemente, o aumento de greves, a ausência também de um mercado externo. Por quê? Porque não está produzindo muito, a Itália não está produzindo muito. Além disso, vocês precisam ter um entendimento que o mercado externo significa o quê? A própria Europa, os próprios outros países da Europa e alguns outros países de onde? Do continente asiático e do continente americano. Só que o mundo acaba de sair de uma guerra. Os outros países, principalmente os países da Europa, que poderiam ser os principais compradores da Itália, também estão com essas economias, como a Itália, em frangalhos e precisam se recuperar e não estão em condições de comprar a produção italiana. Tanto que, dentro disso, eu expliquei na aula de Primeira Guerra Mundial qual é o país que ascende economicamente. Os Estados Unidos. Tanto que os Estados Unidos é que vai se tornar a maior potência econômica, fato que ocorre até hoje, e que vai exportar muito para a Europa, que vai vender muito para a Europa, caracterizando o quê? A sua ascensão econômica. Diante de toda essa situação, a Europa não tinha plenas condições de se recuperar sozinha, precisou bastante da ajuda americana, certo? Então existia todos estes fatores que contribuíam para o surgimento do fascismo na Itália. Desculpa esse pequeno intervalo aí, para a gente passar o nosso slide e darmos continuação. Diante de toda essa situação qual é a palavra que eu posso usar para vocês? Diante dessa situação bastante hostil que a Itália está vivendo, vai surgir aquela pessoa que eu falei para vocês, o herói, a pessoa que vai tirar, que pode tirar, que vem com um discurso que pode extrair a Itália de todos aqueles problemas. E esse homem é simplesmente Benito Mussolini. E aí, já dentro dessas imagens aí, que vocês podem observar, a gente já observa a certa imponência do líder. Ele que vai ser chamado de Duce. Duce significa, na língua italiana, que significa líder, liderança, aquele que guia. Então, o Duce, no caso Benito Mussolini, ele vai usar de algumas frases, como aquela primeira que eu mostrei para vocês: crescer, obedecer e combater. Quer dizer, crescer economicamente, obedecer quem? O líder, obedecer às leis fascistas e combater quem? O inimigo. O inimigo significa quem? Os inimigos externos que, de uma forma ou de outra, jogaram a Itália naquela situação. Quem sempre tem razão? Quem é o líder a ser seguido? Mussolini sempre tem razão, como a frase mostra no slide. Alguns de vocês devem estar com a curiosidade nesse momento, nesse tempo que chegamos da aula. Talvez me perguntariam, mas de onde vem esse nome fascismo? Gente, essa palavra ela vem do latim, romano ainda. Isso aí significa fátio de combatimento. O fátio
é esse objeto que vocês podem ver aí nessas três figuras. Isso aí é uma machadinha, que significa a força. E ele está atrelado a feixes de vara, que estão enrolados, que estão amalgados aí. Isso aí, esse feixe de vara significa o povo unido pela força, a força que é simbolizada pela machadinha. E essa mesma força é a força do Estado, ou seja, o Estado totalitário que se constrói com todos estes problemas que vão ser acarretados no período entre guerras, no período pós-Primeira Guerra Mundial na Itália. O Estado forte vai unir o povo e essa força do Estado, com a união do povo, vai fazer a Itália fascista, sair dos seus problemas políticos, econômicos e sociais. Além de... Nós já vimos isso aí, peço desculpa também por esse pequeno problema que eu tive com a construção do slide, e a gente já vai para o próximo slide aí. A fundação do socialismo a fundação do partido, do fascismo, da ideologia fascista, ele vai acontecer ainda, aliás, o partido fascista, ele vai ter a sua fundação ainda no ano de 1919, ou seja, logo no outro ano após a Primeira Guerra Mundial. E vai ter o apoio daquela milícia que eu já expliquei para vocês. Aquela milícia, ela vai ter um nome, são chamados camisas negras. Estes camisas negras, que a milícia, como eu já venho explicando para vocês, é que vai dar o apoio da força para que Benito Mussolini chegue ao poder. Todos os fascistas, os camisas negras, eles vão surgir em toda a Itália, ou melhor, em quase toda a Itália. A eles, com a força, eles vão garantir os comícios dos fascistas. Eles vão garantir que se propague a ideia fascista através de comícios, através da construção de panfletos jornalísticos ou outros. Além disso, eles vão usar da força para reprimir greves, vão usar da força para eliminar os seus inimigos. E quem seriam? Principalmente, eu não estou dizendo que apenas, mas principalmente os socialistas. Inclusive, no ano de 1924, um socialista chamado Mattarella, ele vai ser assassinado pelos fascistas. Tudo bem que aí, nesse ano, o Benito Mussolini, ele já está no poder. Eu só estou demonstrando isso, falando isso de um fator após a ascensão de Benito Mussolini, para demonstrar para vocês como eles eliminam os seus inimigos. E aí, não sei se vocês vão conseguir dar conta ou não de fazer uma comparação com os dias de hoje. A gente vê aí a milícia assassinando, matando, eliminando uma liderança, uma forte liderança socialista, coisa que nós tivemos um caso semelhante há alguns anos atrás, tanto que a mídia vira e mexe vem batendo e desagradando bastante um lado. Eu não vou citar nomes aqui, nem aprofundar o fato, para a gente não cair, nem algumas pessoas acharem que o professor de história já está indo para esse lado político e tudo mais. Não vamos entrar nisso, é só para sempre fazer valer aquele objeto da história, que é o quê? A história é observar o presente como ele foi construído, que é no passado. Então, o passado mostra como muitas coisas também são feitas aqui, como muitas entidades, muitas ideologias, filosofias, para ser construídas, a gente demonstra aqui com a história onde as fontes que elas beberam, certo? Então, continuando, os camisas negras, eles vão ter como é que eu posso dizer, essa grande função com a ascensão do fascismo na Itália. No ano de 1821, já com grande força, com uma certa força das ideias propagadas do fascismo pela Itália, Benito Mussolini, ele consegue entrar para o parlamento como deputado. Além de ser deputado, ainda como deputado, eles não vão se conformar apenas com cadeiras no parlamento. O fascismo
com a força dos camisas negras e outros simpatizantes, eles vão querer expandir e adquirir mais poderes. No ano de 1922, vai ocorrer a Marcha sobre Roma, que foi uma manifestação de vários fascistas, aproximadamente 30 mil fascistas marcharam para a cidade de Roma e dentro da capital italiana eles vão forçar, pedir, exigir que o rei Vítor Emanuele coloque Benito Mussolini no poder, que ele seja o seu primeiro-ministro. E diga-se de passagem, nesse mesmo ano, o rei Vítor Emanuele, alguns meses depois da Marcha sobre Roma, ele conclama Benito Mussolini como o primeiro-ministro italiano. E logo depois, no ano de 1925, depois da morte de Vítor Emanuele, Mussolini se torna de uma vez por todas o Duce. Benito Mussolini chega de uma vez por todas ao poder. O fascismo ascende ao poder, ele chega ao poder do ano de 1925 na figura de Benito Mussolini, caracterizando, iniciando o totalitarismo, a ditadura fascista na Itália. No ano de 1929, 4 anos depois da ascensão do Duce de Mussolini, o fascismo ele já tinha um apoio da burguesia, ele já tinha um apoio popular, ele tinha o apoio de algumas alas dentro da Igreja Católica, mas ainda não tinha o pleno, o total apoio da Igreja Católica. Vocês lembram, vocês sabem que dentro do processo da unificação italiana no século XIX, mais precisamente ocorrida, marcada no ano de 1870, a unificação da Itália foi marcada também pela desagregação dos estados papais. Vocês lembram que eu ensinei para vocês que a Igreja Católica ela vai criar um ranço do Estado italiano com a unificação. Tanto que o Papa, daquele momento, ele vai proibir, inclusive, a entrada da maçonaria, a entrada de maçons na Igreja Católica, fato que vai reverberar, inclusive, aqui no Brasil, com Dom Pedro II. Eu expliquei isso muito bem para vocês e eu tenho certeza absoluta de que vocês têm todo esse entendimento, todo o entendimento inteiro dessa aula e todas as repercussões, consequências daquele processo italiano, do processo italiano da sua unificação. Pois bem, então, a Igreja Católica ainda carregava esse ranço com o Estado italiano. No ano de 1929, no chamado Tratado de Latrão, Benito Mussolini, até para adquirir mais apoio agora da Igreja Católica, eles vão criar no Tratado de Latrão o Estado do Vaticano. Até então, a Igreja Católica estava sem o seu Estado, que tinha sido abstraído deles no processo da unificação italiana em 1870. Eles não tinham o Estado como tinha. Para adquirir o apoio da Igreja Católica, Benito Mussolini, que negocia com a Igreja Católica e cede um espaço dentro de Roma e cria um pequeno Estado papal, que é hoje o Vaticano. Ok? Então, assim, o Benito Mussolini, ele adquire cada vez mais poderes. Agora, o poder também da Igreja para os seus atos. E aí a gente vê aí toda a juventude fascista. Vocês podem observar nessa figura aí da esquerda, sem essa vermelha, não sei como é que vocês vão ver aí, se vocês vão ver pela direita ou pela esquerda, essa figura sem ser a figura que tem a imagem do Benito Mussolini lá ao fundo. Esses jovens enfileirados aí, vocês estão vendo aí o militarismo, a imponência do militarismo que sempre foi usada pelo Estado totalitarista fascista. E sempre também o enaltecer da imagem do líder, no caso Benito Mussolini, aí sendo com uma figura, com a imagem dele, uma foto imensa lá no fundo. O Estado fascista,
O Estado fascista, assim como o Estado totalitário stalinista, que nós podemos ver nas nossas aulas, eles vão usar muito da propaganda para enaltecer a imagem do líder e toda a imagem do governo, a imagem, como é que eu posso dizer para vocês? Enaltecer os grandes feitos do líder. E aí a gente vê aí o que? Um militar juntamente com o trabalhador, o Estado junto com o trabalhador. E eu vou explicar para vocês daqui a pouco, nos próximos slides, como o Estado ele se aproxima e ganha realmente a simpatia tanto do trabalhador quanto do burguês, certo? E aí uma dessas imagens que a gente pode ver, a gente vê o Estado de mãos dadas, abraçando, cumprimentando o quê? O trabalhador. A gente vê aí sempre uma figura militarista, sempre nas imagens a figura da força do Estado no militarismo. Sempre aí observamos também a figura do Benito Mussolini, o Duce, com toda a sua imponência, aquela foto de imponência, de nariz empinado, cabeça erguida, sempre guiando o Estado. E mais aí ao lado uma outra foto aí do trabalhador e do militar levando a Itália fascista para a sua ascensão, a ascensão que eles pregavam. Como eu estava falando para vocês há 2 slides atrás, vai ocorrer a união intermediada pelo Estado, tanto de trabalhadores quanto de burgueses, de empresários. Eu falei para vocês que o Estado totalitário, ele não permite a ideologia neoliberal. É ele que intervém. É ele que intervém na economia, é ele que vai fazer as leis trabalhistas, mesmo que a burguesia, com relação às leis trabalhistas, venha ficar descontente, o Estado vai fazer essa intermediação para quê? Para o melhor convívio, tanto de trabalhadores quanto de burgueses. Consequentemente, uma grande característica também, que vai ser destacada nesse slide aí, é o corporativismo, que é a união, o bom convívio entre trabalhadores e burgueses, intermediado pelo Estado, pela figura do partido fascista. Então, vai ocorrer aí que a Assembleia de Representantes da Associação Patronais, ou seja, dos patrões, e de sindicatos de trabalhadores. O Estado corporativo deveria buscar o quê? A harmonização dos interesses conflitantes do capital e do trabalho. E vocês sabem com essa passagem aí, que ele lembra aqueles conflitos que vêm desde o início da Revolução Industrial, que o trabalhador sempre procura o quê? Melhores condições de vida, uma boa carga horária de trabalho, leis trabalhistas, fatores que venham apoiar o trabalhador e fatores que sempre desagradou a burguesia, mas que vai ser construído no tempo com a luta dos trabalhadores. E o Estado, ele vai levando essa harmonização, ele vai inclusive chegar a dar estas leis um conforto legal para os trabalhadores, fazendo o quê? A mediação entre os trabalhadores e a burguesia. Então o Estado corporativo deveria buscar a harmonização dos interesses conflitantes do capital e do trabalho dentro do quadro das corporações, fazendo o quê? O apaziguamento das lutas de classe. E isso, gente, esse negócio, essa pequena frase aí, esse parêntese aí, essa luta de classes, isso aí, ela é uma prática socialista. E vocês sabem, eles eram antissocialistas, então eles não vão permitir isso. Consequentemente, o Estado fazendo essa apaziguação, essa mediação, eles vão, de tabela, acabar com os sindicatos. Ok? E com aquele último slide, a gente dá fim à nossa primeira videoaula, que foi a ascensão do fascismo na Itália, a Itália fascista.
ok? Eu peço algumas desculpas, primeiramente pelo atraso com que foi colocado a videoaula, tá certo? Além também, vocês perceberam que a minha tendência de aula aqui por essa videoaula não é aquela mesma, com toda aquela empolgação, com toda aquela forma que vocês, alunos, sabem que eu tenho em sala de aula. Aqui é uma outra natureza, tem uma outra... A gente precisa ter uma outra tendência e eu preciso ainda ter, confesso, uns melhoramentos em relação a isso aí. E esse melhoramento eu tenho certeza que virão com a experiência de produzir as videoaulas. Então eu peço desculpas para coisas como algumas gagueiras, alguns apertos inadequados, até mesmo aquela ligação que ocorreu aí na videoaula. E depois que a gente passar tudo isso aí, eu já vou, até lá, ao final disso, eu já vou estar bem mais experiente, vou produzir mais e melhores videoaulas para vocês, até chegarmos ao que nós sabemos fazer realmente, que é aquelas aulas presenciais. Até mesmo a presença, os rostos de vocês, a presença física de vocês faz muita falta e influencia muito nas nossas tendências de aula. Mas eu espero que as explicações e os slides tenham sido bastante produtivos e esclarecedores ao que tange o conhecimento dos estados totalitários, no caso aí da ascensão do fascismo italiano. A nossa próxima aula é de nazismo, a ascensão de Adolf Hitler na Alemanha. Valeu, gente, muito obrigado pela atenção de vocês.